Olá, queridos. Nós estamos agora numa sessão de estudos onde será tratado o tema de fé. Olha aqui na minha retaguarda, bem escrito, bem grande aqui, fé. Então esse é o tema que vai ser trabalhado nesses próximos estudos que a gente vai estar compartilhando, os pastores vão estar compartilhando. E nesse momento eu queria te fazer uma pergunta, né? Que milagres você pode trazer à sua memória nesse momento e compartilhar com quem está juntinho de você aí, que Deus fez na sua vida? Milagre que Deus marcou a sua vida. Eu vou te dar um tempinho para você lembrar. Que milagre Deus fez na sua vida, que marcou a sua vida, né? Vocês poderiam compartilhar entre vocês agora, né? Que milagre foi esse que marcou a sua vida? Bom, eu creio que vocês devem ter lembrado de vários milagres. Eu gostaria de compartilhar agora alguns versículos na palavra de Deus que falam sobre essa manifestação da fé. Primeiro, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, a incredulidade é uma coisa que aborrece o coração de Deus. Então assim, mas a fé, ela move o coração de Deus. Então, para a gente ter um entendimento amplo do que se trata da fé, a fé, ela ocorre da pessoa que tem fé e ora por outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não tenha fé. Então esse pode ser um ambiente de fé. Você crê, é outra pessoa não crendo, e mesmo assim Deus opera milagre. A segunda situação é quando a pessoa que está orando, ela pode nem estar crendo no que ela está orando, mas quem está recebendo a oração, ela crê que ela vai alcançar, né, o milagre na vida dela. Então, exemplo da mulher hemorrágica, né, que tocou a vida de Jesus no meio da multidão, e Jesus nem sabia quem era essa mulher, mas ele sentiu que tinha saído virtude dele, poder dele, e ela foi curada. Então, nesse caso, não é que Jesus não tinha fé, mas ela foi curada sem que Jesus soubesse que ela estava tocando nele, né, que ela estava sendo curada, né? Então, outro ambiente de fé é quando os dois têm fé, tanto quem está orando como quem está recebendo a oração. Então, esse é um ambiente que também os milagres acontecem. Então, assim, todo milagre está ligado à fé. Então, se existe fé, existe milagre. Se não existe fé, não existe milagre. Agora, como que a fé nasce? A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, olha só, a fé vem por ouvir. Então, a primeira coisa que acontece é nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Então, depois de nós ouvirmos a palavra, então isso é um elemento que começa a nascer a fé. Aí o segundo momento é a gente meditar no que a gente está ouvindo, para que verdadeiramente o que nós estamos ouvindo possa descer ao nosso coração. E a terceira coisa para acontecer precisa em obedecer a palavra, isso é, fazer aquilo que nós estamos sendo instruídos a fazer. E assim, existe então, nós podemos criar ambiente de fé. A exemplo na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 6, de versos de 1 a 6, aqui fala de Jesus quando foi a Nazaré. Ele voltou à sua terra natal. E lá está relatado que ele fez poucos milagres. Por que ele fez poucos milagres? Porque não existia fé naquele lugar. Ou melhor, as pessoas conheciam Jesus como carpinteiro, como filho de José. Os seus familiares tinham essa intimidade com ele, então olhava para ele e não via nele nenhum elemento de fé. Então, portanto, aquele ambiente, né, que foi criado no meio dos familiares, dos conhecidos dele, não foi um ambiente propício para a fé, porque nada aconteceu, não aconteceu milagre nenhum, porque as pessoas não estavam crendo. Como diz no ditado, que profeta não tem honra na sua própria casa. Eu creio que nasceu desse texto aí, porque Jesus não recebeu nenhuma honra lá, não acreditaram no que ele podia fazer. Portanto, lá em Nazaré, ele fez muito poucos milagres. Agora, como que nós experimentamos grandes milagres? A Bíblia relata no livro de Marcos, no capítulo 6, versos 7 a 13, fala que quando os discípulos receberam autoridade, né, e foram enviados para expulsar demônios, para curar os enfermos, então o que aconteceu com eles? Eles ouviram o que Jesus havia falado, tomaram posse da autoridade que foi colocada sobre eles, e o que eles fizeram em seguida? Obedeceram. Então eles foram cumprir exatamente aquilo que Jesus havia falado. Eles foram debaixo de uma palavra de autoridade. Eles creram, tomaram posse e entraram em ação. E qual foi o resultado? Eles voltaram atônitos, felizes da vida, porque eles falavam que muitas coisas aconteceram, os demônios iam embora, as pessoas eram curadas. Eles ficaram então maravilhados com aquilo. Então, com outra experiência de fé
que a Bíblia nos relata. É quando Jesus também pode fazer assim um super milagre, um grande milagre, uma coisa que está bem acima de qualquer coisa que a gente pode experimentar. Isso é, a gente ora para que as pessoas sejam curadas de dor de cabeça, de enfermidade, e intercede pela vida de outras pessoas, se vão viajar, e tantas coisas que a gente intercede, a gente coloca a nossa fé em ação. Mas no livro de Marcos, no capítulo 6, do verso 30 ao verso 44, aconteceu um super milagre, vamos dizer assim, né? E quando fala da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Por que eu estou falando super milagre? Por que isso é um grande milagre? Porque todas essas coisas que a gente ora normalmente são coisas que a gente já está no nosso hábito de orar. Mas quando fala de multiplicar comida, então assim, isso aconteceu no deserto, né? Quando Deus fazia com que caía o maná do céu toda manhã para alimentar o povo de Israel. Então aquele povo estava acostumado com aquele maná vinha do céu. Então era uma coisa natural para eles aquilo. Mas quando os discípulos viram Jesus multiplicar pão e peixe, isso é comida, então é uma coisa que para eles foi uma coisa muito diferente, né? Então, na realidade, qual é a situação que estava acontecendo ali? Como muitas vezes acontece com a nossa vida, né? Os discípulos viram um grande problema, muita gente para alimentar, eles viram só o problema e não sabia como resolver esse negócio. Talvez as ideias que ele tivesse fosse ter muito dinheiro, comprar muita coisa, mas não teria nem lugar nenhum para comprar nada. Mas Jesus surpreendeu eles com esse grande milagre, multiplicou o alimento. Eles ficaram então abismados com o que tinha acontecido, porque Jesus multiplicou alimento. Então eles nunca podiam imaginar o que Jesus poderia fazer, né? Multiplicar esse alimento. Então, uma outra circunstância que acontece os milagres quando nós temos fé é quando em meio a tempestades, né, a dificuldade na nossa vida, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Geralmente quando você tem filhos, você começa a criar filhos e você, às vezes você nem tem filho, você fica ensinando as pessoas, dando conselho para as pessoas como que eles devem educar filhos. Só que chega uma certa época da idade dos nossos filhos que nem você sabe o que você vai fazer. Então assim, poxa, a gente deu tanta ideia, tanto conselho para tantas pessoas como que deve educar os filhos e de repente quando chega na nossa vez a gente não sabe o que vai fazer. Então na realidade a gente está dentro de uma tempestade. E a Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 6, verso 45 a 55, ele fala sobre isso, relata sobre uma tempestade, né? E onde os discípulos estavam dentro de um barco, o barco açoitado por vento, ondas altas, e ali estavam sozinhos, de noite, né, na madrugada, está dizendo assim. Então eu imagino que terror que aqueles discípulos estavam passando naquele momento. Só que aconteceu um pouquinho antes? Eles acabaram de ver Jesus multiplicar pães e peixes. Será que a fé deles não era suficiente também para saber que eles poderiam exercer a fé para que aquele mar se acalmasse, para que aquele vento parasse de soprar? Mas eles não tiveram esse pensamento, porque eles estavam dentro do problema, eles estavam dentro da tribulação. Então, quando nós estamos dentro do problema, dentro da tribulação, às vezes a gente não consegue ter fé suficiente para saber que Deus está acima daquele problema, está acima daquela tempestade. Então, da mesma maneira que os discípulos passaram por aquela tempestade, nós também passamos por tempestade na nossa vida. O que aconteceu naquele momento? Jesus veio caminhando sobre as águas e quando ele subiu no barco, o vento acalmou e as ondas cessaram. Então, na nossa tempestade, nós precisamos ter fé também para saber que Jesus, quando ele entra no nosso barco, quando ele vem sobre a nossa vida, tudo vai se acalmar, porque ele tem controle de todas as coisas. E Deus é um Deus criativo e a nossa fé, ela entra em ação de acordo com a realidade da nossa vida, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo. Então, por que isso acontece? É porque o Espírito Santo de Deus, ele tem um interesse muito grande de nos acrescentar fé. Então assim, os discípulos chegaram um momento também da vida deles que eles falam assim, olha, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque eles entenderam que eles não tinham fé. Então eu entendo que hoje o Espírito Santo de Deus tem se manifestado sobre as nossas vidas para nos incentivar, para nos impulsionar, para que a nossa fé seja aumentada, porque Ele deseja demonstrar o seu poder, Ele deseja cumprir todo o propósito dele na nossa vida, e sem fé é impossível que a gente consiga cumprir esses propósitos do Senhor. Então, como sempre, assim, sempre nós vamos ter problemas e sempre Deus vai ter a solução. Assim, nunca esqueça disso, olha, nós sempre vamos ver os problemas, mas por fé nós precisamos de ver que Deus sempre tem a solução. Então assim, a nossa fé unida à palavra de Deus,
isso é, unida ao Senhor, o resultado disso é milagre de Deus. Então assim, junta a tua fé com a palavra de Deus e o resultado é milagre. Então eu queria dar uma ideia para que pudéssemos fazer uma reflexão nesse momento. Então, para você, o mais desafiador é ter fé para os milagres e necessidade de outras pessoas ou ter fé para os seus próprios problemas pessoais? O que é mais difícil para você? É ter fé, para milagre na outra vida de outras pessoas ou ter fé para milagre na sua própria vida? O que é mais fácil para você ou o que é mais difícil para você? Então, eu gostaria de, nesse momento, te dar uma sugestão para que você possa estar compartilhando, com as pessoas que estão no seu grupo, com esse grupo, com a tua célula, como que eles podem orar por você em cima dessa dificuldade que você tem, se é orar pelas pessoas ou orar por você mesmo, ou você crê que Deus pode agir sobre a sua própria vida, ou você crê sobre a vida de outras pessoas. Então assim, nesse momento, o que você gostaria que as pessoas do seu grupo, da sua célula, do seu grupo pequeno, pudessem estar orando pela sua vida, para que a sua fé pudesse ser aumentada nesse momento e Deus pudesse estar se manifestando com mais poder e mais autoridade sobre a sua vida? Nós sabemos que isso está no coração de Deus. A sua fé vai mover a vida de outras pessoas a se chegar na presença de Deus. Deus abençoe.